Paz do Senhor, para você que veio parar nesse vídeo. Certamente você não veio parar nesse vídeo por um simples acaso. Eu creio que sim, Deus tem um propósito em todas as coisas, por menores que pareçam, por mais simples que pareçam ser. Em tudo, Deus tem sim um propósito para aqueles que o buscam ou para aqueles que ainda não o conhecem, nem sabem que estão buscando, mas Deus sim tem prazer em alcançar todas as almas e principalmente aqueles corações quebrantados, feridos. Mas enfim, hoje eu quero trazer para você que está aqui uma palavra que fala sobre um novo e vivo caminho. E falando de novo, né, logo depois da virada de um novo ano, de repente você está aí pensando, mas que novo? Mudou o ano é novo, mas continua tudo do jeito que está. Para mim não tem nada novo. Seja lá por que motivo for, por que razão for, ou porque você se frustrou, porque seus planos não se realizaram, ou porque entra ano e sai ano e você se vê na mesma circunstância. Mas eu vim te dar uma notícia. Existe sim um novo e vivo caminho. Vivo. É sobre esse novo e vivo caminho que eu quero falar com você. Eu não. O Senhor quer falar com você. Então eu vou compartilhar com você uma palavra que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, dos versos 19 até o 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Eu não sei com quem você tem se aconselhado, onde é que você tem buscado, muitas vezes consolo ou direção, mas existe um lugar, que pode ser qualquer lugar, não é um lugar físico. Aí, onde você está, você pode buscar conselho, buscar ajuda direto do Criador do céu e da terra. Sim, isso é verdade. Não interessa qual seja a situação ou quanto impuro ou pecador você se acha. Esse caminho está aberto por meio de Jesus. Essa palavra fala que nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, antes do nascimento de Jesus, era um local no templo que só entravam os sacerdotes, levando as petições do povo de Deus. E esse lugar, ele era restrito aos sacerdotes e ele era separado do templo por um véu muito grosso. E o povo não podia entrar ali no Santo dos Santos para, vamos falar aqui uma linguagem que a gente possa entender, para conversar com Deus. Só os sacerdotes faziam isso. Mas, quando Jesus nasceu, cumpriu o ministério dele aqui na terra, no exato momento em que Jesus morreu, a Bíblia diz que este véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O que isso quer dizer? É Deus dizendo para o povo dele, não existe mais restrição, não existe mais permissões dadas a determinados sacerdotes para que entrem no Santo dos Santos. O Santo dos Santos está aberto, está aberto. Aquelas situações que você entende, você acredita que não tem ninguém que possa te ajudar, não tem ninguém que possa resolver, não tem como resolver, ou então aquela direção, você está tão perdido, está tão perdida, você não sabe para onde seguir. Você pode conversar com o teu Senhor, com o teu Criador,
Aquele que criou os céus e a terra tem o controle, sim, de tudo nas mãos. Eu sei que muitas vezes você pode se questionar, mas tem tantas coisas acontecendo, será que Deus tem mesmo o controle? Sim, Deus tem o controle. É que na maioria das vezes, nós tomamos o controle da mão dele. Nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas. Então, aí nós é que entregamos, nós é que na verdade tiramos esse controle da mão dele e passamos para as nossas. Ah, mas se ele tem o controle de tudo, se possível, sim, ele nos criou para relacionamento. Mas você tem a opção de escolher não querer se relacionar. Você tem essa opção. Você tem a opção daquilo que se chama, para que você possa entender. Na verdade, você tem o seu livre arbítrio. É uma decisão sua, tudo depende da sua decisão. Mas isso é outro assunto. Nós não estamos aqui para falar de livre-arbítrio. A gente está aqui para falar sobre esse novo e vivo caminho. E esse véu foi rasgado com a morte de Jesus. O caminho está aberto. E você de repente se pergunta, mas como é que eu falo? Como é que eu chego nesse lugar? Eu não sei como é que eu falo. Na verdade, não tem nada, não existe nenhuma oração, nenhuma regra pronta. A própria palavra, ela nos dá aqui direções. Ela fala de um coração sincero, plena convicção de fé e corações aspergidos. Então, que nos purificam de uma consciência culpada. Vamos começar falando do que seria corações aspergidos. De repente, a culpa que você sente, logo de início eu quero te dizer que tudo aquilo que faz com que você se sinta culpado vai além da tua própria consciência. Existe um adversário das nossas almas que é perito em ficar apontando a todo momento as nossas faltas. E se você se sente culpado, você tem consciência que você fez algo e você não se julga apto a estar na presença de Deus, eu quero te dizer que pelo sangue de Jesus, você pode sim entrar na presença de Deus. Se tem algo que te aperta, tem algo que te angustia e você continua não se sentindo digno, você continua não se sentindo aprovado para falar com o Senhor, aí onde você está, nesse momento, o teu princípio de como falar com Ele pode ser se arrependendo, pode ser confessando aquilo que você fez. E sim, Ele vai te ouvir. Ah, mas como? Você pode chamá-lo como você quiser nesse início. Você quer chamar de Pai? Você quer chamar de Senhor? Chame da maneira que você entender que precisa chamá-lo nesse momento. À medida que você vai caminhando com Ele, a tua intimidade vai aumentando. Mas Ele não está preocupado com fórmulas prontas. Ele não está preocupado com pronomes de tratamento. Aqui na Terra nós temos pronomes de tratamento para falar com personalidades, mas não. Ele é o teu pai, ele é o teu criador. Você é filho dele. Então você chama o teu pai de pai. Mas se você ainda não se sente à vontade, não tem intimidade para isso, não tem problema. Você não vai ser menos ouvido por conta disso. E se tem algo aí que te aperta, ou então até mesmo alguma mágoa que você tem, agora é o momento, começa colocando diante dele, se arrependendo, confessando. A Bíblia diz que se você confessar o teu pecado, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar. E deste pecado ele não vai se lembrar mais. Essa é que é a verdade. O mundo vai se lembrar do que você fez. O mundo pode até te apontar o dedo e te julgar, mas eu conheço você, eu sei o que você fazia, eu conheço a tua vida, mas Jesus não. O teu Senhor não. Se você chegar diante dele com esse coração sincero, se arrependendo, confessando e dizendo a ele o quanto você não se sente digno de estar na presença dele, ele vai receber sim esse teu arrependimento, sendo sincero, essa tua confissão, e ele vai te dar perdão. Mesmo que naquele momento você ache que não se sinta perdoado, não é uma questão de se sentir. A palavra de Deus, ela é exatamente o que ela diz que é. Muitas vezes nós confundimos as coisas, nós somos
peritos em confundir as coisas, em querer sentir. E a palavra de Deus não tem a ver com sentir. A palavra de Deus tem a ver com crer. Nós temos que crer que ela é o que ela diz que ela é. Nós temos que crer que é aquilo exatamente da maneira que está escrito. Está escrito que se você confessar o teu pecado, se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Essa é a verdade. Então, mesmo que você não ouça nenhuma voz, mesmo que você não sinta naquele momento, ok, você confessou, você pediu perdão, você foi perdoado. A partir desse momento, creia, você pode sim conversar com Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra e tudo que neles há. Ele te criou. Ele conhece a palavra antes que ela saia da tua boca. Ele conhece o teu levantar, o teu assentar. Ele conhece coisas em você que nem você mesmo ainda sabe que estão lá. Ele te viu antes de formar você no ventre da sua mãe. Então, ele sabe tudo que tem dentro de você, tudo que você viveu. Todas as dores, todas as mágoas, todas as feridas, todas as frustrações. Ele sabe. Talvez você esteja se perguntando, mas se ele sabe, por que eu preciso falar? Porque a partir do momento que você verbaliza, você dá a ele a liberdade de poder te ajudar. Se você fica passando por tudo que você está passando sem verbalizar, Deus sabe. Ok, Deus sabe, mas você não fala para ele. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Aquele que abre, ele vai entrar. Então, de que forma você abre a tua porta? Abrindo o teu coração, porque a tua porta é o teu coração. Abre o teu coração e fala. Depois desse momento, fala, se derrama. Aquilo que você nunca teve coragem de dizer para ninguém. Aquilo que ninguém vai entender. Aquilo que você tem muitas vezes vergonha. Diante dele você não precisa ter vergonha, ele já sabe. Não é uma novidade para ele. Mas fala, derrama teu coração diante dele. Coloca diante dele todos os seus medos, tudo o que aflige, tudo que te aflige. Às vezes tem orações que elas nem são, vamos dizer assim, não são com palavras. Nós não conseguimos, às vezes a gente está num nível de angústia que a palavra não sai. Mas até as lágrimas ele interpreta. Até aquilo que você não consegue dizer, ele entende. O Espírito Santo entende. E houve uma experiência como essa na Bíblia. Ana, ela sofria demais porque ela era estéril. E naquele tempo, o marido dela tinha uma outra esposa, porque pela lei da época, isso foi antes de Jesus, aquele marido que tinha uma esposa que não lhe dava filhos, e ele podia, para dar continuidade à descendência, ele podia ter uma outra esposa que lhe desse filhos. Então, o marido dela, Eucana, ele tinha uma outra esposa, Penina, e a Bíblia diz que Ana não tinha filhos, mas Penina tinha. E Penina, porque via que Eucana amava Ana, Penina provocava demais a Ana. E teve um momento que eles subiram ao templo, eles foram ao templo, e Ana, aquilo estava pesando demais sobre ela. Ela estava sofrendo demais com tudo aquilo. Então, ela foi na presença do Senhor, ali no templo, ela se derramou. E ela fez aquela oração que não se percebia, não se conseguia compreender. E o sacerdote que ali estava, que era Eli, ele via que a boca dela se mexia e não saía a palavra. Ele até pensou que ela estava embriagada. Mas não, ele chegou até ela. Essa hora, você embriagada? Ela, não, meu Senhor, eu não estou embriagada. É a angústia, a aflição do meu coração que faz com que as minhas palavras nem saiam. Então ele, como sacerdote, disse a ela, vai e seja concedida a petição do teu coração. E ali nós conhecemos essa história, sabemos que finalmente, quando Ana colocou diante do Senhor aquela angústia, aquela dor, ela gerou. Ela gerou aquele filho que ela pediu ao Senhor. Ali também ela disse ao Senhor que se ele desse a ela um filho, ela o devolveria para ser criado no templo. Ela cumpriu com a parte dela e o Senhor deu outros filhos a ela. Então, eu só falei sobre essa passagem de Ana para te dizer que mesmo que você não consiga expor em palavras, o Senhor entende sim. Então, não precisa ter essa consciência pesada. Pelo sangue de Jesus, o Senhor te abriu esse caminho. Pelo sangue de Jesus,
as tuas faltas. Jesus é o sumo sacerdote. Hoje é o nosso sumo sacerdote. Não tem nenhum outro sacerdote que nos conceda perdão. Mas Jesus, sim, Deus o constituiu assim como sumo sacerdote, através do sangue dele. Então, quando nós nos dirigimos a Deus Criador, a Deus Pai, este sangue, é o que essa palavra diz aqui, corações aspergidos, ou seja, corações que foram atingidos por este sangue, corações que foram mergulhados neste sangue. Saiba que há perdão para você, sim, independente do que você tenha feito, independente do que você acha que você tenha feito. Pode ser o que for, há perdão. Talvez você tenha até que cumprir uma pena diante da lei dos homens por algum crime que você tenha cometido. Para o Senhor, tem perdão? Sim. Claro, você precisa se acertar com a lei dos homens, mas diante de Deus, se houver arrependimento, confissão e arrependimento no seu coração, um coração sincero que se arrependeu, e confissão, um pedido de perdão ao teu Senhor, sim, há perdão, sim. Mas, seguindo aqui, de acordo com o texto que nós lemos, esse seria o primeiro passo. Se é que você se você se julga, que você se julga não apto a entrar na presença de Deus, saiba que sim, que pelo sangue de Jesus, tendo teu coração aspergido pelo sangue de Jesus, você é apto sim. Deus te ouve e te recebe sim, em qualquer lugar, em qualquer momento. E tendo plena convicção de fé. Mas fé, como assim? Plena convicção de fé? Fé em quê? A fé, tem uma passagem que também está no livro de Hebreus, eu vou ler aqui, no capítulo 4, os versos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Uma ótima passagem para nos ensinar o que seria essa plena convicção de fé. Fé em quê? No que foi acabado de ler aqui. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o Filho de Deus, ele foi concebido sem pecado, através do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Então ele é um filho de Deus, mas ele veio à terra como nós viemos, num corpo. Ele cresceu dentro do ventre de Maria, Maria deu a luz a ele. Ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele foi um jovem e ele foi adulto. Ele foi homem em pele e osso, como nós somos. Ele tinha, sim, os sentimentos que nós temos, ele conhecia, ele conheceu, ele conhece, porque ele viveu como nós vivemos. Os nossos medos, as nossas angústias, tudo aquilo que nos aprisiona, nos perturba dentro das nossas almas, ele conhece. Então, não se sinta ridicularizado. Mas, como que, eu não sei nem como que eu digo isso para Deus, talvez pareça ser tão pequeno, pareça ser tão insignificante. Amado, amada, o Senhor te conhece, Ele deu Jesus por amor de você. E Jesus, o teu sumo sacerdote, quando o Senhor nos olha, a primeira coisa que Ele nos vê é o sangue de Jesus nos cobrindo. E Ele fez isso por amor de nós. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas mesmo assim Ele entregou o seu próprio Filho. E Jesus não tinha pecado, mas Ele se entregou por mim e por você. E Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe quanto nós somos fracos. Ele sabe quantas vezes nós estamos fragilizados, quantas vezes nós achamos que não vamos conseguir, quantas vezes nós nos sentimos sem forças. Ele sabe, Jesus viveu isso na própria pele dele. Então, esse é o teu sumo sacerdote. Não é alguém nunca que vai pensar ou dizer a teu respeito, mas nossa, você já é crescido. Mas nossa, você está com dificuldade de lidar com isso. Nossa, mas isso é tão simples? Não, não. Do Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que entregou o seu único filho por amor de nós, você jamais
vai ouvir isso. Jamais. Ele está pronto, apto para te ouvir, para te atender. E você pode ter essa convicção de fé que você vai alcançar diante dele misericórdia e graça. Para quê? Para ser ajudado no tempo oportuno, no tempo que você precisa. Mas você precisa ter essa convicção de fé, de que sim, ele pode te ajudar. E na maioria das vezes, o que acontece comigo e com você? Nas nossas mentes, os nossos planos são melhores. Porque nós somos seres. A Bíblia diz que nós fomos chamados. O meu justo viverá, pois, pela fé. Ou seja, ele vai viver pelo que ele crê, não pelo que ele vê. Meu justo não vai andar por vista, mas ele vai andar por fé. Mas nós insistimos em andar por vista. Vou explicar. Como assim andar por vista? Nós queremos ver a resposta. Nós queremos ver a situação. Nós somos muito objetivos e muito práticos. Um exemplo clássico. Preciso pagar uma determinada conta. Preciso daquele dinheiro. Então, eu preciso fazer alguma coisa para aquele ter dinheiro? Sim. Eu não estou querendo fazer aqui apologia a não ser responsável, a não fazer o seu planejamento, a não fazer o seu trabalho justo. Não é isso. Mas eu estou querendo tentar exemplificar aqui de uma maneira que você entenda. Nós somos seres que procuramos resolver as coisas da nossa maneira, com os nossos planos, que muitas vezes nem são ilícitos. Muitas vezes são planos até de acordo com a nossa... vamos chamar, agora falando de coisas naturais, de acordo com a nossa moral e ética, são planos lícitos. Mas quem entra na presença de Deus, e aí é por isso que muitas vezes a gente se perde. Por isso que muitas vezes a gente perde a fé. Porque a gente acha que Deus ele não ouviu e não me respondeu. Não é que ele não te respondeu. Ele não respondeu aquilo que você queria ouvir. Porque muitas vezes nós levamos diante de Deus, quando nós já passamos por essas fases. A gente tá com o coração aspergido, a gente sabe que não precisa se sentir culpado, a gente entra na presença dele, mas a gente entra na presença dele com um plano pronto. Senhor, é isso, aquilo, então eu preciso que o Senhor faça isso, aquilo. Mas amado, amada, o plano do Senhor é muito mais alto do que você pensa, do que você imagina. Então, você precisa entrar na presença dele com esse coração sincero. Em primeiro lugar, agora falando de coração sincero, reconhecendo que os meus planos não são os teus. E os teus são melhores do que os meus. Isso vai dar a liberdade do Senhor poder agir. E aí, você não vai ficar naquela expectativa de ficar vendo o que você acha que tem que ver. Porque você pode achar que Deus vai fazer um caminho que para você é lógico, para você faz sentido, mas Deus não trabalha com lógica humana. A Bíblia diz que as coisas espirituais para o homem natural são como loucura. Ou seja, o homem natural é aquele homem que não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é aquele homem racional. Então, as coisas do Espírito Santo de Deus são como loucura para o homem natural. Então, se você quer contar com a ajuda do Criador do céu e da terra, se você quer de fato acessar esse novo e viver esse novo e vivo caminho, você precisa abrir mão da sua inteligência. Não estou fazendo apologia à ignorância, por favor, me entenda bem. Não estou dizendo que você não tem que ser racional, não é nada disso. Mas quando você entrar na presença de Deus, Ele é criador do céu e da terra. Ele deu limites às águas do mar. Elas vão até determinado ponto. A partir dali elas não vão mais. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele conhece quantos fios, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então, como nós fomos criados por Ele, nós somos criaturas dele. Como é que nós vamos chegar na presença dele com uma coisa pronta, achando que nós sabemos o caminho? Então, não é orgulho demais? É nesse sentido que eu falo, abrir mão daquilo que nós achamos que é ser inteligente. Deus não despreza a nossa inteligência, Ele nos fez para pensar. Mas a partir do momento que a gente coloca a nossa inteligência acima da sabedoria,
do Senhor, do soberano, não tem como contar com a ajuda dele. Então nós precisamos, além de um coração aspergido pelo sangue de Jesus, plena convicção de que ele nos ouve, de que ele nos entende, que ele não nos julga, de um coração sincero que admite tudo o que é, nós precisamos também reconhecer que aquilo que nós alcançamos é ínfimo perto da sabedoria dele. Nós precisamos desse reconhecimento, dessa humildade. A humildade que muitas vezes, talvez muitas pessoas pensam que ser humilde é se abaixar, é humilhar. Tudo bem, não deixa de ser. Mas se humilhar, agora falando aqui no relacionamento com Deus, no sentido de se colocar no nosso lugar. Que lugar? Nós somos filhos? Somos filhos. Fomos comprados por um alto preço? Fomos comprados por um alto preço. Temos um dono? Temos um dono. Mas nós somos criaturas. Ele é o Criador. Então, essa humildade que o Senhor espera de nós. Ele precisa dela? Claro que não precisa. Mas nós precisamos dessa humildade para que nós podemos acessar esse lugar de relacionamento com Deus. Começando por aqui, por esses pontos. Me acredite, se você quiser de verdade tentar e começar assim, você começa um relacionamento por esse novo e vivo caminho com o Senhor, Criador do céu e da terra, que sabe de todas as coisas e que quer sim te ajudar nesse lugar aí que você está, que talvez você mesmo se colocou ou não, você não se colocou, esse lugar que você não esperava estar. Ele tem resposta para você. A resposta que você esperava, que você acha certa? Não, porque ele é que sabe que planos tem a teu respeito, planos de paz e não de mal, para te dar o quê? O fim que você deseja. Então, muitas vezes você quer ir por um caminho para chegar naquele determinado final. Mas o Senhor sabe, o Senhor vê coisas que você não sabe, coisas que você não vê, coisas que você não imagina. Então, se houver no seu coração sinceridade, humildade para reconhecer que Ele sabe mais do que você, muito mais do que você, muito mais do que eu, então nós estaremos prontos a ouvir a voz de Deus. Ah, mas talvez você nunca tinha tido uma experiência, talvez você nunca nem tenha feito uma oração. Você está assistindo esse vídeo, quer viver tudo isso, mas não sabe. Oração é você conversar. Orar é conversar. É você conversar com Deus Criador. Você pode, de acordo com tudo que a gente já falou até agora, você já entendeu isso. Mas eu vou ouvi-lo? Pode ser que você ouça a voz dele. Pode ser, Deus tem uma forma única de falar com cada um de nós. Mas pode ser que você não o ouça em palavras, porque talvez o seu coração ainda está muito angustiado, então a tua alma te perturba, você está ouvindo mais a voz da tua mente, a voz dos problemas, a voz de tudo que está acontecendo, do que a voz de Deus. Mas se aquieta, se aquieta. Se aquieta na presença de Deus, sabendo que Ele é que dá ordens. Ele dá ordem à tempestade. Uma ordem dele, uma palavra dele, cessa a tempestade que você está vivendo. Mas você precisa aquietar nessa certeza, ter essa fé de que sim, não tem nada difícil, não tem nada impossível para ele. A tua visão, claro, enxerga isso como impossível. Você é humano, eu também. Mas ele não. Ele é Deus. Então, em primeiro lugar, se aquieta na certeza de que você está falando com aquele que tem o controle de tudo nas mãos dele. E agora você está querendo entregar esse controle para ele. Se aquieta. E persista, persevere em buscar ter esse relacionamento com o Senhor através do novo e vivo caminho. Mesmo que você não ouça em voz audível, se você se derramar de verdade na presença do Senhor, se você reconhecer de verdade que você não pode, mas que Ele pode, se você reconhecer de verdade e acreditar de verdade que Ele é Pai e Ele quer te ajudar, tem uma palavra que diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Deus é presenteador daqueles que o buscam.
Se você crê nisso, se você se derramar como você nunca fez, como você não consegue, como você não tem condição de fazer com ninguém. Mesmo que você não ouça a voz dele ali como que você queria ouvir, pode ser que você ouça sim, por que não? Mas você com certeza vai sair desse lugar. Eu não sei se você vai estar sentado, deitado, não sei. Mas se você tiver esse momento de derramar, você vai sair em paz. Você vai receber de volta a paz. E se você insistir em permanecer, em continuar nesse lugar, buscando o Senhor, se aquietando e confessando aquilo que você não consegue e buscando dele, ele vai trabalhando no teu espírito a ponto de te fortalecer e a ponto de fazer com que você enxergue o que você não estava enxergando. Ou fazer aquilo que você não podia fazer por você. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Você precisa confiar. Amém? Era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar hoje. Até me estendi um pouco mais do que imaginei, mas eu creio e oro para que ela seja bênção na tua vida, no teu coração, e que essa palavra gere frutos na tua vida e que você verdadeiramente descubra esse novo e vivo caminho e viva por este novo e vivo caminho. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus guarde os seus sentimentos, Deus guarde a sua mente e que você verdadeiramente receba do Senhor a paz que excede todo entendimento.